Fala, futuros oficiais da Força Aérea Brasileira. Professor Carlinhos, da Matcar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 11ª aula da playlist rumo a EPICAR. Nesta aula, continuamos a correção da prova que ocorreu em 2024. Estarei corrigindo a questão 21 da prova A, beleza? Também deixarei na descrição deste vídeo um link de uma playlist de geometria plana para vocês, tá? Essa playlist, além de trabalhar os conceitos básicos da geometria plana, também terá exercícios, ok? Ela já se encontra, essa playlist aí, com 27 aulas. Show, galera? Uma outra coisa importante, gente, acho que não custa nada aí, dar um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos, beleza? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá, ó, aula 11, dando sequência à correção, né, da prova A de 2024. A questão 21, tá? Um dos esportes praticados pelos alunos da EPICAR é a corrida de orientação. Esse esporte tem como objetivo percorrer uma determinada distância em um terreno variado e desconhecido, em que o atleta tem que passar obrigatoriamente por determinados pontos no terreno, posto de controle, demarcado em um mapa. De acordo com fontes históricas, esse esporte surgiu em 1918, na Suécia, quando o corredor, que também era matemático, pensava que o tempo gasto para praticar uma atividade física era tempo perdido para a mente. Assim, ele resolveu começar a solucionar problemas matemáticos enquanto corria. A orientação é um esporte que alia atividade física com atividade mental intensa. O atleta de orientação pode concluir uma prova com velocidade média de 2,7 metros por segundo. Gente, até em cima só história, né? O único dado aí importante seria este daqui, ó. Velocidade média de 2 metros por segundo. Quer dizer, perdemos um tempinho só para fazer a leitura de uma história, tá? Abaixo temos parte do mapa de uma pista de orientação. Então, aqui está aqui a nossa pista, ó. O desenho está fora de escala, tá? Aí o que está dizendo? Os pontos A, L e O são colineares, bem como os pontos CBA, tá? Então, ó, o ponto A, L e O estão alinhados, ou seja, vão formar uma reta, assim como os pontos C, B, A também vão formar uma reta, ok? Então, esses pontos vão estar formando para a gente uma reta. Vamos já traçar essas duas retas aqui, ó, tá? Então, esses 3 pontos são colineares, são pontos de uma mesma reta. Aqui, está dizendo, vamos traçar o outro, que também forma uma reta. Esses 3 aqui, ó. De início nós temos isso aqui, tá? Vamos lá. O ponto L representa a largada e o ponto C, o local de chegada. Então nós vamos partir aqui do L e vai ter que chegar lá no C. Um atleta terá que obrigatoriamente passar pelos pontos de controle representados no mapa, pelos pontos A e B. Então ele vai partir aqui da largada, vai ter que passar por A e B e chegar em C, que é o local da chegada. Então ele vai ter que fazer esse percurso de L a A, depois passar por B, encerrar em C. Tudo bem? Tá? Sabendo que o ponto A está a 4 km de distância da largada. Então já vou marcar aqui, ó, essa medida aqui, ó, ponto A, 4 km. E 4 km.
Os pontos L, B, C pertencem a uma circunferência de centro O e raio 7. Então, os pontos L, B, C pertencem a essa circunferência maior aqui, ó. Tá? De raio quanto? De raio 7 km. Então, com certeza, a distância aqui, ó, de O até L, galera, distância de O até L aqui, ó, vai ter que ser 7 km, porque seria o raio dessa circunferência. Enquanto marcar só esses 7 km aqui, ó. Vou anotar aqui em vermelhinho, ó, 7 km. Tá? O outro aqui é 4. A distância entre os pontos A e B é igual à distância de B a C. Então, de A a B é igual de B a C, lembrando que o desenho está fora de escala. Então, essas duas distâncias aqui, ó, que eu não sei quem é, eu vou chamar elas de X, olha. X e X. Essas duas distâncias aqui são iguais, que é o que está dizendo aqui no enunciado, tá? Com base no texto e nas informações contidas acima, podemos afirmar que o tempo gasto por um atleta de orientação que manteve a velocidade média descrita no texto, a velocidade média 2,6 metros por segundo, largou no ponto L, passou pelos pontos de controle A e B, nessa ordem, e finalizou a prova no ponto C, foi de aproximadamente quantos minutos? Olha, gente, ele saiu do L, passou pelo A, depois passou por B, finalizou em C. Eu preciso saber o valor da medida X, para primeiro calcular a distância percorrida, para depois calcular o tempo, porque o que seria o tempo? Distância percorrida dividido pela velocidade me dá o tempo. E eu preciso dessa distância percorrida, tá? Agora, o que eu vou observar? Gente, olha, por que eu vou prolongar aqui a seguinte reta, ó? O seguinte segmento de reta, melhor. Ó, do centro da circunferência até tocar lá na nossa circunferência maior, tem que puxar daqui até a circunferência maior. Tá? Um pouquinho é meio tortinho ali, mas isso aqui seria uma única reta, olha. Tá? Por que eu vou prolongar aqui? Então, essa distância também vai ser 7 km. Vou chamar esse ponto aqui de ponto D. Ok? Por que eu estou fazendo isso? Para ter o seguinte assunto da geometria plana, olha. Eu vou ter duas secantes, ou seja, a secante de A até C, partindo de A, e a secante de A até D. Duas secantes a uma circunferência maior. E como as duas secantes partem de um mesmo ponto, que assunto que é esse da geometria plana? Este assunto está relacionado com potência de um ponto a uma circunferência, tá? Então, o que diz a potência de um ponto, determinado por duas secantes? Que a parte externa da secante, de uma secante, multiplicado pelo tamanho total dessa secante, é igual à parte externa da outra secante, medido pelo comprimento total da outra secante. Poxa, Carlinhos, nossa, que complicado. Não, não é complicado, galerinha. Vamos lá, vocês vão entender agora. Olha, vamos pegar a secante AC. Qual que é a parte externa da secante AC? É isso que diz a propriedade, tá? Do potência de um ponto formado por duas secantes. Então, a parte externa da secante de A até C. Qual que é a parte externa? AB. Então, olha, AB. Distância de A até B. Multiplicado pelo total dessa secante. O total dessa secante é a distância de A até C. É igual ao produto da parte externa da outra secante. Qual que é a parte externa da outra secante? A distância de A até L.
multiplicado pelo comprimento total da outra secante. Qual que é o comprimento total da outra secante? Olha, o comprimento total tem que tocar lá na circunferência aqui, olha, de A até D. Tá? Distância de A até D. Então, por aqui, olha, por essa relação, nós vamos descobrir o valor do x. Olha. De O até D tem 7 km também. Tá? Então, agora vamos substituir aqui, ó. E vamos chegar no valor do x. Ó. Distância de A até B é x. Distância de A até C vai ser 2x. Então, x multiplicado por 2x. Tá lá. Então, x, parte externa, multiplicado pelo total, que é 2x, é igual a parte externa da outra, que é a distância de A até L, que é 4, vezes o total. O total aqui é 18, ó. Tá? Total da outra secante, a distância de A até D é 18. Vezes 18. Ok? Então, nós vamos ter aqui 2x² igual a 72, passo 2 dividindo, x ao quadrado igual a 36, que número que é elevado ao quadrado dá 36? Mais 6 ou menos 6. Só que como x é uma medida de comprimento, eu não vou usar o valor negativo, tá, gente? Então, x eu vou usar aqui só o mais 6 por isto. Certo? Então, vai dar 6 km, olha. Essa distância x aqui, então, 6 km. Tá? Acabamos de determinar ela. Então, vamos ver agora a distância percorrida pelo atleta aí, ó. A distância percorrida por ele, então, vai ser a seguinte, gente. Tá? Bora aqui do lado, ó, em verdinho. Distância percorrida. Eu tenho 4 metros de LA mais de AB 6 e de BAC mais 6. Isto me dá 16 km. Só que a velocidade, observa que a velocidade dada para ele percorrer essa distância, a velocidade meta está em metros. Então, eu tenho que transformar esses 16 km em metros. Transformar quilômetros em metros, multiplico por 1.000. Então, vai me dar 16.000 metros. Essa foi a distância percorrida por ele. Bem, como eu quero saber o tempo que ele gastou para percorrer a distância, o que é tempo? Tempo, vou usar o T de tempo, é a distância percorrida, que é o 16.000, dividido pela velocidade. A velocidade está em metros por segundo. Então, eu vou ter o tempo em segundos. Dividindo aqui, fazendo uma aproximação, 16.000 dividido por 2,6 vai dar aproximadamente 6.154 segundos. Tá? Então, eu estou com o tempo em segundos. Poxa, eu quero transformar esse tempo em segundos em minutos. Por que eu tenho que transformar agora em minutos, gente? Eu tenho que transformar em minutos porque as alternativas só estão em minutos. Então, eu vou pegar os 6.152, 154, e vou dividir por 60. Por que eu vou dividir por 60 isso? Tá? Porque cada minuto tem 60 segundos, gente. Então, dividindo 6.154 por 60, eu vou ter aproximadamente aí 102, vou usar uma casa só depois da vírgula, 102,5 minutos. Né? Então, ele está perguntando o tempo aproximado, 103 minutos. Alternativa B de bom, B de bola. Beleza, galera? Tá? Então, é uma questão aí com muita história e uma resolução simples, tá? Desde que você conseguisse observar o que estava acontecendo nesse círculo externo, o círculo maior, sendo que os outros círculos ali não serviu para nada para a gente, né? Só para tentar confundir a cabeça da pessoa aí na questão. Então, desde que você tenha o conhecimento, tenha
estudado, que com certeza deve ter estudado, potência de um ponto em relação a uma circunferência. A resolução bem simples. Beleza, galera? Então, olha, se tem alguma dúvida aí na resolução, deixa nos comentários, terei o maior prazer em atendê-los, tá? Outra coisa importante, já pedi no início do vídeo, gente, não custa nada vocês darem um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos, beleza? E se inscreva para ter notificações de novas aulas, beleza? Logo, logo estarei lançando a próxima aula, onde eu estarei corrigindo a questão 22 dessa prova. Beleza, galera? Então, olha, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Reforçando mais uma vez, vou deixar um link aí nos comentários de uma playlist aí com 27 aulas de conceitos básicos de geometria plana. Seria interessante, quem quer aprofundar em alguns assuntos aí da geometria plana, tem aí nessa playlist, além de eu estar trabalhando com ela teoria, nessa playlist eu também trabalho exercícios. Show, galerinha? Olha, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!